Olá, aqui é de Calheiros e hoje vamos falar sobre a Roma Antiga. Originária no século 8 a.C., a origem dessa famosa cidade é baseada em uma mitologia muito conhecida. Reza a lenda que Enéas, um chefe que fugiu dos gregos logo após a invasão de Troia, ele foi para a Itália e se casou com a filha de um rei latino. Dessa união nasceram Rômulo e Remo. Porém, Amulho, o rei, atirou os gêmeos em um rio. Mas uma loba os salvou e os amamentou. Na vida adulta, Rômulo matou Remo e tempos depois fundou assim Roma em 753 anos antes de Cristo. Bem, agora vamos falar da monarquia romana, que vai de 753 a 509 anos antes de Cristo. A sociedade romana era dividida em 4 partes: os patrícios, plebeus, clientes e escravos. Os patrícios formavam a elite da época, descendendo de clãs fundadores da cidade. Por isso, a palavra patrício deriva de patris familias. Os patrícios conduziam decisões políticas e tinham mais privilégios. Agora, os plebeus não podiam intervir em decisões do Senado e normalmente podiam ser constituídos por artesãos, pequenos proprietários de terra e etc. Ou seja, era um grupo menos privilegiado que os patrícios. Falando agora dos clientes da Roma Antiga, eles viviam muito dependentes dos patrícios, sendo esta classe constituída por refugiados pobres ou estrangeiros. Eles eram ajudados pelos patrícios, só que em troca tinham que ajudar em questões militares e em trabalhos. Agora, falando dos escravos, eles eram considerados posses, sendo proibidos de participar da vida política e social de Roma. Uma pessoa poderia vir a se tornar escrava por dívidas ou por ter sido capturada em uma guerra, por exemplo. A Roma antiga, nesse ponto, era parecida com Atenas. Vamos falar agora da era republicana da Roma Antiga. Ele iniciou em 509 anos antes de Cristo, logo após o rei Taquínio ter sido expulso pelos plebeus e patrícios. As instituições se fortaleceram na época e Roma expandiu seu território. Roma havia se tornado uma das civilizações mais poderosas em sua época. Era a tarefa dos magistrados julgar crimes, cobrar impostos, vigiar os costumes e etc. Os patrícios ainda tinham grande influência na política, já os plebeus não podiam nem intervir. Mas futuramente viria uma grande conquista: os tributos da plebe. Por meio dele, os magistrados podiam barrar quaisquer decisões que prejudicassem os plebeus. Eles seriam representados na República Romana. Eles tinham o direito de reivindicar as medidas que o Senado tomava. Tudo isso acontecendo em 493 anos antes de Cristo. Outra lei importante da época foi a Lei das 12 Tábuas. Antes dessa lei, os pontífices e os patrícios tinham as normas em segredo, o que os beneficiava. As leis romanas eram contra a plebe. Por isso, um plebeu chamado Terentílio exigiu um código legal. Os plebeus conseguiram ter conhecimento das leis escritas, evitando prejuízos à classe. Só que começaram as crises na República Romana, marcada por vários conflitos. Foi nessa época que foi formado o primeiro triunvirato, onde era constituída por Pompeu o Grande, Júlio César e Marco Licínio. Só que, depois que Júlio César foi assassinado, foi formado o segundo triunvirato,
constituído por Otávio, Lépido e Marco Antônio. Agora, vamos falar do início do Império Romano. Ele foi formado por Otávio Augusto, sendo o mesmo colocado no poder. Após a morte de Otávio, 4 dinastias assumiram o poder da Roma Antiga: a dinastia Júlio-Claudiana, a dinastia Flaviana, dinastia dos Antoninos e a dinastia dos Severos. Já a queda desse famoso período foi assim: Roma estava muito bagunçada, principalmente na administração pública. Por conta dessa bagunça total, o Império Romano chegou ao declínio. Roma também estava sofrendo com uma invasão bárbara e com o aumento dos impostos. O Império sofreu uma divisão após a morte de Teodósio, no ano de 395. Antigamente, Constantinopla era a capital do Império Romano, sendo invadida em 1453 pelos turcos. Vale destacar que o último a governar o Império Romano foi Rômulo Augusto, antes de o declínio romano dominar de vez. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho e deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!